a queimar na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Já está conosco o pastor Paulo César de Manaus, que vai trazer uma palavra. O pastor Alexandre Júnior vai orar e logo em seguida Deus ele vai operar grandemente nesse lugar. Glórias a Jesus. Estenda a mão em direção ao pastor, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Deus. Está fraco, diga mais forte, diga: Senhor Jesus. Nós abençoamos a vida do pastor Paulo César, a família dele, a casa dele. Quantos aqui conseguem crer que ele vai ser boca de Deus para a tua vida? É noite de milagres sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. Então receba o pastor batendo palma e adorando a Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Está frio. Está frio, mas depois vai esquentar. Meus irmãos, eu quero externar nossa gratidão a Deus pela oportunidade que Deus nos concede. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre. Esse jovem abençoado, né? É difícil ver jovem assim abençoado, né? Filho do pastor Alexandre, né? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Hoje é a segunda dos vencedores. É isso? Tem algum vencedor aqui? Se é verdade, então pegue a sua espada. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. Versículo 16. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo de número 16. Quero fazer menção a vida da minha esposa, está ali comigo, fique de pé aí, por favor. Essa é minha esposa, que está conosco. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o evangelista de Belo, fique de pé. Os dois aí estão nos acompanhando, né? Deus abençoe vocês. Nós acabamos de chegar de primavera, poder sentar. E eu aprendi uma coisa: aonde eu vou, eu levo a minha rainha. É uma segurança. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque é onde nós temos ido, ela tem estado conosco nesta caminhada. Deus abençoe. Vamos ler? Diga comigo: Elisama, Eliada, Elifelete. Amém. Diga para você, irmão, entendeu alguma coisa? Tem um texto, aparentemente, que nós não entendemos nada. Pastor, o que tem a ver com a segunda da vitória? Você vai já entender. Nós lemos aqui 3 nomes distintos: Elisama, Eliada e Elifelete. Todos os nomes registrados na Bíblia têm um porquê, têm um significado. Nada do que está aqui é obra do acaso, até porque isso aqui não é um livro que é um conto de fadas. Isso aqui não é história geográfica. O apóstolo escrevendo diz que é poder de Deus para todos que nela acreditam. Então todos os nomes têm um significado. O seu nome tem um significado. Sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, seu tataravô colocou por algum objetivo, alguma causa. O meu nome era Robson, não sei das quantas. Como eu fui adotado com 15 dias de nascido, porque até hoje não conheci o meu pai, e a minha mãe me abandonou com 15 dias de nascido, aqui me criou, tinha um filho chamado Júlio César da Silva Pereira.
Então ela disse: eu vou colocar um nome parecido com esse, Paulo César da Silva Pereira. Então nada é por acaso. A sua vinda aqui nesta noite não é por acaso, é porque os que estão aqui é aqueles que Deus trouxe para ouvir a sua voz. A Bíblia diz que, agora o negócio é meio quente aqui, não pode falar lá que o povo esquenta, né? Amém, graças a Deus. Que ontem eu estava pregando, não sei se era na primavera ou se era no cemitério. Pensa num negócio morto, misericórdia. Olha para cá, a Bíblia diz que quando Deus chama Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma promessa. Diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, farei uma grande nação, bendito será uma bênção. Enfim, você conhece. Lá no capítulo 15, 16, Deus resolve mudar o nome de Abrão para Abraão, porque a palavra Abrão no hebraico significa pai elevado, e a palavra Abraão significa pai de multidão. E a sua esposa, que era Sarai, significa no hebraico contenda. Aí Deus resolve mudar o nome de Sarai para Sara, que é princesa. Aí deu certo, pai de multidão, casado com uma princesa. Esse casal tem um filho chamado Isaac, que significa sorriso, alegria. Esse sorriso tem dois filhos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Quem não conhece a história do patriarca chamado Jacó? Todos nós conhecemos o enganador, o usurpador, aquele que roubou a primogenitura do seu irmão lá atrás. Mas lá na frente ele tem um encontro com a teofania de Deus. O anjo aparece a ele, você conhece a história, ele agarra o anjo e diz: eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Nessa noite você só sai daqui quando o teu Deus te abençoar. Olha para quem está à sua direita e à sua esquerda, diga para ela: segura o anjo nessa noite, porque o anjo vai trazer a tua vitória, vencedor. Vai. Jacó agarra o anjo, você conhece a história, né? Ele pergunta: quem és tu? O anjo diz para ele: eu sou Jacó. Sabe por que naquele momento ele diz para o anjo que ele era Jacó? Porque quem tinha perguntado para ele há uns anos atrás foi um homem avançado em dias, velho, mortal. E agora quem pergunta para ele é o próprio Deus de Israel, que conhece quantos fios de cabelo você tem, conhece o seu endereço, conhece a casa onde você mora, conhece o que você faz. Então Deus ninguém engana. O homem a gente até engana e tapeia, mas Deus ninguém engana e nem se esconde. Quando ele perguntou: quem és tu? Ele diz: agora o negócio enfrentou, não posso mentir, eu sou Jacó. Aí o anjo diz para eles: a partir de hoje tu não serás chamado mais Jacó, porque com Deus lutasse, com Deus prevalecesse, tu serás chamado Israel, príncipe de Deus. Esse príncipe de Deus tem 12 filhos. Um deles se destaca aqui, é José. Quem conhece a história de José? Aquele que foi vendido, aquele que foi jogado na cisterna, aquele que foi parar lá na casa de Potifar, aquele que acusaram ele de ter caído com a mulher de Potifar, passou, foi lá para a prisão. Depois de quase 13 anos ele é levantado como governador. É aquele José lá. Mas o que me chama a atenção é os dois filhos que ele tem, um chamado Manassés e o outro chamado Efraim. A palavra Manassés significa Deus me fez esquecer da terra da minha dor, e a palavra Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, você nunca vai receber um Efraim sem antes tiver um Manassés. Pastor, não entendi. Você nunca vai sorrir sem antes tiver chorado. Você nunca vai estar por cima sem antes tiver começado por baixo. Você nunca vai chegar sem antes começar. Você nunca vai sair da cova sem antes tiver caído nela. Então Deus está dizendo: se você tem um Manassés, nessa noite Deus vai te dar um Efraim. Se não está na prova, te prepara, porque a prova vai acabar hoje, não é amanhã, é hoje. Se não está na luta, Deus vai arrancar essa luta e vai te dar vitória. Só os vencedores dessa noite, joga a mão para cima e dê glória para Ele bem alto. Olha para quem está do teu lado. Agora eu falo que nem o pastor Alexandre Júnior, é isso? É isso, acertei? Ele fala uma frase que eu sempre falo pregando:
Olha para o seu irmão da direita e da esquerda, diga para ele, diga para ela, não paga nada, irmão, para dar glória a Deus. Fala assim, é de graça. Fala, não economiza. Fala, desemborca o vaso, desentope o canto e dá glória para ele nessa noite. Então escute meu raciocínio, vamos caminhar, escute meu raciocínio. José morre, você conhece a história. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés. Lembra de Moisés? Aquela criança que pequenininha, a parteira escondeu, passou 3 meses escondido, não puderam mais esconder, botaram ela no cestinho, no betume. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. Qual é, pastor? É que quando elas colocam Moisés pequeno, a criança, dentro do cestinho de betume, a cidade de Gósen, ou de Gósen, ela não fica lá embaixo e o palácio do rei lá embaixo, não. A cidade de Gósen fica lá embaixo e o palácio do rei ficava lá em cima. E o rio Nilo, no mapa geográfico, passava do lado do palácio do rei. E como uma baía, as águas adentravam até o palácio, onde a princesa estava se banhando e era estéria. Aí a Bíblia diz que quando jogam o cestinho no rio Nilo, pela ótica humana, o cestinho tem que descer rio Nilo abaixo. Toda a podridão tem que jogar rio Nilo abaixo. Só que olha o que Deus faz. Ao invés do cestinho descer, pastor Alexandre Júnior, o cestinho faz é subir. Parece que Deus coloca um motorzinho no cestinho e parece que eu vejo um motorzinho. E o cestinho vai adentrando até as bainhas, aonde a princesa estava se banhando. Quando ela viu isso, ela imaginou que o rio Nilo tinha dado um presente para ela. Por isso o nome de Moisés é tirado das águas. Mas não era isso, era tirado da morte, escolhido por Deus. Quem é vencedor não morre no campo de batalha. Quem é vencedor nasceu para vencer. Só quem nasceu, levante a mão, levante. Recebe a canto. O negócio vai ficar gostoso. Toda a introdução. Moisés significa tirado. Todos os nomes na Bíblia Sagrada têm um significado. Eu poderia falar a noite todinha aqui do nome, até no alfabeto brasileiro, Deus tem um significado. Como é que é, pastor? Tem. No A ele é o advogado, no B ele é o bom pastor, no C é o poder de Deus, no D ele é o Deus forte, no L ele é o Manuel, no I ele é o marido de Deus vivo, no J ele é o justo, tudo isso. No H ele é o homem da fornalha, no G ele é o galardoador dos que eu busco. No L ele é o leão da tribo de Judá, no M é o maior amor de Deus, no N é o Nazareno de Nazaré, no O ele é onipotente, onisciente, onipresente, no P ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade, no Q é o quarto homem da fornalha de fogo. No R ele é a rosa de Sarão, no S ele é o santo do sangue, no T ele é a trindade santa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no U ele é o único Deus verdadeiro, no X ele é o chefe do Deus vivo e no Z ele é o zeloso da casa de Davi. Jesus tem um significado até em todos os livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Jesus tem um significado, tem um porquê. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote, em Números ele é a coluna de dia e a coluna de fogo à noite, em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, em Josué ele é o capitão da nossa salvação, em Juízo ele é o nosso juiz legislador, em Ruth ele é o nosso parente remidor, em 1ª e 2ª Samuel ele é o profeta em quem confiamos, em 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônica, 2ª Crônica ele é o nosso rei reinante, em Êxodo ele é o reconstrutor das muralhas caídas, em Neemias ele é o nosso Mardoqueu copeiro fiel, em Esté ele é o nosso Mardoqueu fiel, em Jó ele é o redentor sempre eterno, em Salmo ele é o nosso pastor, o teu pastor, em Eclesiastes e Provérbio ele é a nossa sabedoria, em Cantares ele é o meu amado, é o seu amado, em Isaías ele é o príncipe da paz, em Jeremias ele é o profeta do renovo, em Lamentação de Jeremias ele é o profeta das lágrimas, em Ezequiel ele é o quarto homem das 4 faces, em Oséias ele é o homem casado com a seita desviada, em Miqueias ele é o pregador dos pés formosos. Eu poderia falar toda a Bíblia Sagrada, Jesus tem um significado, mas o texto que nós lemos, a leitura oficial diz que era Elisama
Davi, quem nascera em Jerusalém. Davi não teve só esses filhos. Davi teve Absalão, Davi teve Tamar, Davi teve Aminon, Davi teve Jesus, Davi teve vários filhos, mas esses aqui foram diferentes e marcantes na vida de Davi. Por quê? Porque existem filhos que nos traz alegria, mas existem outros que nos traz tristeza. Mas eu costumo dizer que hoje nós choramos, mas amanhã a gente chora de alegria. Hoje pode até que seja doído, mas amanhã o sofrimento acaba, porque Salmo 84, versículo 6 diz: ó qual passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de chuva. O salmista está dizendo: ó qual passando pelo vale. Nós estamos no vale, mas o vale não é eterno, nós estamos de passagem. Você pode estar na luta, mas a luta não é eterna, você está de passagem. Você está chorando, mas não vai morrer chorando, você vai estar de passagem. Então levante a mão nessa noite, porque a vitória é tua, vencedor de Deus. Quando Davi coloca esses três nomes, me chama a atenção, porque Davi teve vários filhos, mas essas daqui foram diferentes. E a leitura que lemos, por mais espiritual que você seja, por mais conhecedor, mas se você disser para mim que entendeu alguma coisa, desculpa a minha sinceridade, esse amazonense índio lá do Amazonas, você é um mentiroso e a senhora é uma mentirosa. Porque nós lemos Elisama, Eliada e Elifelete. E aí? Existem textos que você lê já te dá interpretação. Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Entendemos que o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Salmo 121, eleva meus olhos para onde meu socorro vem do Senhor do deserto, que criou a terra. A gente entende que o nosso socorro vem Deus. Então existe texto que já nos dá a interpretação, mas esse aqui não tem nada a ver. Só que eu fui pesquisar e não andei buscar por que Davi colocou. Davi foi, além de adorador, foi um guerreiro. Só que me chama a atenção que Davi coloca esses três nomes distintos. Elisama. A palavra Elisama no hebraico, sabe o que significa? Deus ouve. É Davi que escreve o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me livrar, porque o Senhor livra quando o justo clama. É Davi que escreve o Salmo 69. Porventura o justo clamando, o Senhor não ouvirá. É Davi que escreve o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Isaías 59, versículo 1. Eis que os ouvidos do Senhor não estão tampados, não está fechado para que eu possa ouvir. Gênesis capítulo 21, versículo 17. Agar vai por meio do deserto com um pouco de água, um pouco de pão. Acabou a água, acabou o pão. Ela coloca o seu filho como um tiro de flecha. Ela senta, chora, lamenta. A Bíblia diz que Deus brada do céu e diz: Agar, levanta, porque Deus ouviu o choro do menino. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Disse Deus a Moisés: Moisés, é chegado o tempo de quê? De eu libertar o meu povo. Por quê? Porque eu tenho ouvido o clamor de Israel. 1 Samuel capítulo de número 1. Todo ano ela ia ao templo sacrificar o Senhor, mas nada acontecia na vida dela, porque tem gente, irmão, que é simplificação de Ana. Ele entra no culto precisando de vitória e sai precisando de vitória. Ele entra triste e sai triste. Tem uns que entra vivo e sai carregado, mas graças a Deus que quem entrou morto vai sair ressuscitado hoje. Quem entrou triste vai sair alegre. Quem entrou precisando de vitória vai sair precisando de vitória. Por quê, pastor? Porque o Yeshua HaMashiach está aqui nessa noite para te dar vitória. Eu ouvi falar no começo aqui, tem gente que está comemorando aí dia dos finados. Já morreu, já era, acabou. E Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. E detalhe, também que tem uns crentes que vai para o cemitério prestar
Vai prestar não sei o que lá. Um dia olhava para mim, pastor, e se a sua mãe morrer? Se morrer, ela está melhor do que eu, que ela vai estar lá perto de Jesus, eu já estou aqui na batalha. Quando Davi coloca que o Deus dele ouve, irmão, escute isso aqui. A maioria de nós achamos muitas das vezes, quando estamos na luta, quando está tudo bem, a gente crê que Deus ouve, que Deus liberta, que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai restaurar, que Deus vai quebrar as mulheres, que Deus vai fazer tudo. Mas na hora da dor, da luta, do problema, do vale, a gente esquece que Deus não ouve. Muitos de nós não acreditamos que Deus escuta. Escute, você não serve Allan Kardec, você não serve Buda, você não serve Maomé, você não serve Santo André, Santa Maria, São João, São Joaquim, bendito, bento, essa treva todinha. Você serve aquele que João viu na ilha de Pátimo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante a mão nessa noite, que eu quero profetizar. Deus está dizendo, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor chegou até o céu, as tuas lágrimas chegou até o céu, o incenso nessa noite da tua humilhação, Deus vai transformar em vitória. Se tu crê nisso, joga a mão para cima e dê glória para Ele. Escute, a lei da física diz que toda ação é uma real, toda ação é uma real. Então, se a lei da física diz que toda ação é uma reação, escute. Quem é pai aqui? Pouco, né? Não sou. Então escute, mas quem é pai? Se você está aqui, você recebe um telefonema, que Deus livre e guarde. Meu amor, seu filho, os carros bateram, você vai ficar como? Aleluia. Não, você vai sair desesperado para tentar salvar o seu filho. Quando a igreja fica quietinha, Jesus fica lá no céu só olhando. Mas quando a igreja começa a gritar, o papai do céu vai lá e acompanha. Vou traduzir para você entender. Quando o cantor sertanejo está cantando aquelas músicas mundana, velha, desgraçada lá, lindo, e as mulheradas, lindo, bonitão, tem umas que até desmaiam, né, na frente do palco, não é isso? Quando foi a época da Copa do ano passado, que na minha igreja, lá no Tempo Central do Congresso da Assembleia de Deus, o pastor, meu Deus do céu, o pastor só faltava disciplinar todo dia. Na época da Copa do Neymar, vai Neymar. Na hora do culto, os povos estavam tudo morto, tudo morrendo. Ninguém falava nada. Na hora da Copa do Neymar estava fazendo gol, o povo gritava, vai Neymar, lá em Manaus, aqui em Belém escutava. Só que quando Neymar fazia o gol, ele corria para onde? Para a torcida, porque o som da torcida ia direto para o coração do artilheiro. Deu para entender? Isso eu estou explicando fisicamente, agora eu vou explicar para você espiritualmente. Quando Jesus entra no barco com os discípulos, ele vai embora, Jesus está dormindo. Eu nem acredito que Jesus está dormindo. Por quê, irmão? Porque, como já foi dito, acho que você é sabedor, tem um nome de Deus aqui, um pregador que conhece muito, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele sentiu o quê? Desejo de dormir, mas como Deus, ele não dorme nem descansa. Como homem, ele sentiu sede, mas como Deus, ele disse, aquele que tem sede, vem em mim e beba de graça da água da vida. Como homem, ele sentiu fome, como Deus, ele diz, eu sou o pão da vida. Então ele estava nem dormindo, ele estava igual o mineiro, olho fechado e olho aberto. Aí quando a tempestade bateu, você conhece a história, o vento bateu, chacoalhou as águas. Quando chacoalhou as águas, entrou dentro do barco. Quando entrou dentro do barco, o discípulo era apavorado. E Pedrão, que era medroso, foi lá no proa com Jesus e disse, Senhor, não te importa, nós vamos morrer não, Jesus? Pelo amor de Deus, levanta aí, rapaz. Jesus olha para ele assim, Pedrão, homem de pouca fé, vai lá para a proa do barco e diz, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E os discípulos estão lá, os discípulos estão aqui apavorados. Quem é esse que até o mar e o vento, Aí você vai ter que estar seguro. Agora Jesus manda eles ir para o outro lado sozinho. Jesus sobe o monte. E aí, pastor, e aí que sopra o vento, porque o que vem de bonança na vida do crente é tempestade. Você não entendeu, eu vou traduzir para você. Se você ler a Bíblia em Mateus lá 8, você vai ver que quando acaba a tempestade, eles param na cidade de Gadara, vão expulsar o demônio. Acabou de passar uma luta, vão entrar noutra luta. Só que tem um porém, quanto mais tempestade vir, mais vitória vem.
e as águas chacoalhadas, ainda dentro do barco. E agora? Agora eles não sobem, irmão. Jesus está lá, está do lado, sabe Deus aonde? Aí o que acontece? O Pedrão, que era medroso lá, vai Pedro de novo. Jesus, Senhor, Senhor, Jesus do outro lado. O que é isso, pastor? Ele vem sobre as águas. E olha o Pedrão. É um fantasma. É um fantasma. Não, Pedrão, é eu. É um fantasma. Não, Pedrão. Se a turma mandou aí, então vem, Pedrão. Aí Pedrão pisou em cima das águas. Pastor, não entendi. Enquanto você está quietinho, Jesus está lá no monte. Mas quando tu grita, ele vem pisando sobre as águas, sobre os problemas, sobre a luta, sobre a prova, sobre o vale. Levante a mão. Deus nessa noite está pisando as águas sobre a tua vida. Deus está nessa hora pisando nos teus problemas, pisando na tua luta, pisando no teu vale. Recebe, vencedor. Essa luta não vai permanecer muito tempo. Eu estou de